Shabbat Shalom a todos vocês que agora estão nos acompanhando aqui no estudo da nossa Parashá da semana, aqui com a nossa comunidade, a Beit Sar Rapanim, né? Pessoas aí de Portugal, tem pessoas do Reino Unido, do Brasil, várias pessoas que estão nos acompanhando. O mais importante, até como eu falei um pouquinho ontem no nosso Boicalá, está aqui falando em língua portuguesa sobre a Torá, sobre a maravilha tanto da Torá quanto o testemunho de Yeshua. É uma coisa maravilhosa. Isso que a gente tem que valorizar, de poder escutar um estudo de qualidade, um estudo pautado nas escrituras, né, de tudo que a gente aprende aí dos nossos mestres na Yeshivat Shuvo, aqui em nossa língua portuguesa, né? Então, a paraxá dessa semana é a paraxá Emor, né? Emor, que significa fale. É uma paraxá, como sempre eu vou falar, como até pegam no meu pé falando, é muito interessante, né? Tudo é muito interessante. A Torá toda é muito interessante a partir do momento que você realmente abre, né? Você tem chaves ali dentro da Torá que você vai abrindo a Torá e vai desvendando os mistérios da Torá, sabendo o contexto original tanto da Brit Hadashah, que é pautada na Torá, né? Se você for ler, na verdade, quando Yeshua e os apóstolos viviam, não tinha outra escritura, não tinha Brit Hadashah, então eles precisavam citar e mostrar o cumprimento das profecias com a Torá. E é isso que a gente faz. Por muito tempo, a igreja ela se desconectou de Israel, desconectou da Torá, desconectou desse aprendizado, né? E é isso que nós estamos fazendo aqui, estamos reconectando, fazendo esse trabalho de reconciliação entre as nações e Israel, né? Então, a paraxá da semana é a paraxá Emor. Eu vou falar bem rapidinho sobre ela. A Luana também vai comentar comigo hoje sobre a paraxá. É uma paraxá que ela começa falando... Tem vários aspectos, mas o importante, o principal, que todo mundo sempre dá destaque na paraxá Emor, que é importante a gente rever todo ano, é a questão das festas, né, dos tempos apontados, dos tempos determinados. Até a gente conversava ontem, muitas vezes a gente traduz appointed times, né, Luana? Tempos apontados, mas são os tempos que realmente são separados pelo Eterno para que a gente possa ter um encontro com ele, são os Moedim, né? E a gente sempre fala sobre ele porque é importante a gente sempre lembrar. A gente está numa contagem de uma festa, né? A gente está na contagem do Homer, que fala também nessa paraxá, a contagem do homem até chegar ao dia de Shavuot, que é o dia de Pentecostes, como está nas nossas Bíblias em português, mas em todas as outras festas do nosso ciclo anual, né? Mas essa paraxá não fala só sobre isso, não fala só Levítico 23, a paraxá ela começa um pouquinho antes e termina um pouquinho depois. Então ela começa falando principalmente sobre o respeito ao nome do Eterno, né? Fala justamente sobre a santificação, a santidade que há no nome do Eterno, e mostra o caso, a ordem do Eterno diretamente de santificação do seu próprio nome, e no final, quase no final, fala sobre uma pessoa que blasfemou o nome do Eterno, né? Uma pessoa, filho de uma mulher da tribo de Dan, e tem toda essa história, inclusive tem muitas teorias, muitos estudos falando sobre a tribo de Dan, por que a tribo de Dan não aparece entre as tribos apontadas em alguns pontos, quando fala das tribos no final dos tempos. Bem, mas aqui especificamente fala desse caso, da santificação, do respeito que nós temos que ter com o nome do Eterno, não sair tentando inventar nomes, pronunciar nomes, fazer de qualquer jeito. É isso que a gente já tem falado aqui há algumas semanas e hoje fala novamente, lembrando nessa paraxá. Fala também no finalzinho da paraxá sobre Levítico 24 e 22, quase no finalzinho realmente da paraxá. São os últimos versículos dessa paraxá, que muita gente não esquece, até pergunta, por que eu que venho das nações, por que eu que estou na igreja, por que eu tenho que aprender sobre as festas do Senhor, por que eu tenho que aprender sobre os tempos determinados? Bem, Levítico 24 e 22 tem uma mensagem bem direta, mas que a gente pode discorrer muito sobre isso. Vocês terão a mesma lei para o estrangeiro e para o natural da terra. Ani Adonai, eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Ou seja, aí está dizendo o quê?
Há uma mesma lei. Algumas pessoas perguntam, mandam perguntas para a gente, dizendo: eu sou da igreja, eu preciso guardar as festas? As festas não foram dadas para Israel? A lei não foi dada para Israel? A Torá não foi dada para Israel? Sim, foi dada para Israel. Mas o que é o nosso ingresso, vamos dizer assim, o nosso ticket, o nosso bilhete, o nosso passaporte para a gente entrar nas alianças de Israel? É Yeshua. E Yeshua, quando veio, morreu e ressuscitou, ele fez isso para quê? Para que nós que éramos das nações, nós que estávamos completamente perdidos, não tínhamos esperança de participar dessas nações, essa aliança, esse muro de separação fosse derrubado, como diz lá no livro de Romanos. Então, Yeshua é o nosso passaporte. Mas a partir do momento, Yeshua ele nos convida a quê? Ao cumprimento da Torá. Aprender, assim como diz em Atos 15, não um cumprimento imediato, né? Agora você tem que aprender todas as leis, tem que fazer tudo da maneira como os judeus fazem, do dia para a noite você tem que virar judeu. Não, não é isso. É você aprendendo a cada Shabat na sinagoga, a cada Shabat uma ordenança, a cada Shabat uma lei, uma forma de você fazer, porque realmente nós não fomos criados como judeus, nós não nascemos judeus. Apesar de no nosso interior nós sentimos, nós falamos até que nós temos essa alma judaica, né? Isso que palpita dentro da gente, mas não foi dado para a gente. Mas nós somos enxertados, assim como faz a comparação do enxerto lá em Romanos 11, fala do enxerto, assim, da mesma forma, a partir do momento que somos enxertados, nós temos que viver sobre uma mesma lei. Assim, por exemplo, eu e Luana, nós viemos para Portugal, né? Moramos em Portugal. Qual lei que a gente vai seguir? As leis de Portugal. O pessoal que mora no Reino Unido. Quando chegou no Reino Unido, qual a lei que passou a guardar? Foi a lei do Reino Unido. E quando entramos no reino do Eterno, lembrando, um reino, para ser um reino, hoje até um dia que temos aí a coroação de um rei, que está todo mundo assistindo e tudo mais, e, na verdade, é um evento que é pomposo e tudo mais. Imagine o evento que vai ter da coroação de nosso rei Yeshua, como será, né? Esse evento, sim, será um evento que todo olho verá, até como diz, né? Nós vamos realmente entregar o reino a Yeshua, né? Então, todo reino, ele tem sempre o seu povo, sua lei e sua língua. Qual é a língua do povo? É o hebraico. Qual a lei? É a Torá, né? E qual é o povo? Ele é formado justamente dos naturais e dos estrangeiros que se ajuntaram, né? Até essa palavra estrangeiro são os ger. Ger, na verdade, não é como os goim, né? E isso tem um comentário que eu acho muito, muito interessante, para não perder o costume, do Rabbeinu Barrea, sobre esse versículo de 24 a 22. Pode passar, por favor. Está falando aí sobre essa passagem que o prosélito, ou o estrangeiro, e o nativo serão iguais perante a lei, né? O gentio que veio de uma terra estrangeira e se separou de sua terra natal é chamado de ger pela Torá, pois se assemelha a um gargir, né? Gargir parece muito ali com a palavra ger. Se vocês veem, tem a mesma raiz até. Que gargir, que até é muito legal que gargir, quando você fala gargir, hoje você está falando no hebraico moderno do agrião, que é o fruto da água, como é traduzido literalmente no hebraico, né? Mas o gargir é um fruto que cai de uma árvore que é separada da sua fronte. Ou seja, o guer é como se fosse nós, das nações, né? Éramos frutos, tínhamos uma árvore, né? Tínhamos uma raiz, fomos tirados dessa raiz. Muitas pessoas esquecem que antes de você chegar em Romanos 11, você tem que passar o quê? Pelo processo de extração da sua árvore, onde você foi criado, onde você foi gerado. Muitos de nós fomos criados, gerados num sistema pagão ou num sistema que é chamado sistema do cristianismo, né? Muitas pessoas também falam, nós somos contra os cristãos, nós somos contra a igreja. Pelo contrário,
nós estamos falando, de uma maneira geral, de um sistema que por 2000 anos aprisionou e pregou sobre um Yeshua que transgredia a lei, que não cumpria, que disse que nós não somos obrigados a seguir a lei, que nós podemos agora comer de tudo, podemos fazer tudo. É a falsa liberdade, é uma liberdade que virou uma libertinagem, na verdade, né? E quando a gente está falando de chegar no enxerto de Romanos 11, quando nós somos enxertados, nós éramos oliveira brava, ou zambujeiro, como fala em algumas traduções mais antigas, mas a oliveira brava, e foi enxertada na oliveira natural, a gente só se preocupa no enxerto na oliveira natural. A gente não se preocupa que antes do enxerto na oliveira natural, ou durante esse enxerto na oliveira natural, nós temos que ser cortados da nossa oliveira brava. Nós continuamos ligados à oliveira brava. Nós continuamos nos alimentando dessa seiva que é contaminada, é misturada, gente. Então, voltando aí ao comentário do Rabbeinu Barrer, ele fala que Ger se assemelha a Gargir, que é um fruto que cai de uma árvore separada de sua fonte. Se os pais de alguém vieram de uma mesma cidade, né? Aqui está falando mais do nativo, né? Essa palavra ele é chamado de esrar, né? Esrar, que hoje é a palavra utilizada para cidadão no hebraico moderno. Um esrar é um cidadão, ou seja, está falando do ger, que é um fruto que cai da árvore, né? Da sua árvore separada da fonte original, e do esrar, que é o cidadão, é o nativo, é o que nasceu sabendo, é o que nasceu naquele meio, é o que nasceu daquela árvore natural, da oliveira natural. Vamos até comparar assim com Romanos 11, né? A palavra que aparece nesse sentido em Salmos 37 e 35 é e bem enraizada como uma robusta árvore nativa. A Torá queria enfatizar que, apesar dessas diferenças de origem de certas pessoas, a lei deve ser aplicada a elas igualmente. E nós temos isso muito claro, primeiro, naquela situação que está nessa paraxá, daquele que blasfemou o nome do Eterno. Aquele que blasfemou o nome do Eterno era filho de uma mulher da tribo de Dan. Ele era considerado pela lei um natural da terra e foi julgado como natural da terra. Mas muitos também diziam que naquela época, os comentaristas falam sobre isso, que ele não pertencia à tribo de Dan pelo seguinte motivo, que a forma de você pertencer a uma tribo, segundo os costumes e a lei de Israel naquela época, era segundo a eleição ou segundo a herança do pai. Mas o pai dele, segundo a tradição judaica e segundo os escritos, era um egípcio. Era uma pessoa que não era das nações, era uma pessoa que veio peregrinar, era um guer, que veio de fora junto com Israel do Egito. E esse filho do egípcio, com a mulher da tribo de Dan, foi justamente esse que não concordou com o julgado e blasfemou o nome do Eterno. E ele foi julgado como? Mesmo nesse hibridismo, ele é judeu, não é judeu, ele foi julgado segundo a lei e a ordem que foi para ser morto, apedrejado. Aqueles que blasfemam o nome do Eterno, esse é o caminho. Muitas vezes nós vemos pessoas aqui pela internet tentando explicar, ensinar o nome do Eterno como um amuleto, uma coisa mágica, o movimento do nome sagrado, tudo isso. Mas nós sabemos qual é o caminho que vai ser lá no final. São essas pessoas que nós vemos dia e noite, nós vemos pessoas que começam por esse caminho e no final negam tudo, ou negam Yeshua, ou se perdem completamente. Completamente mesmo. Ficam, vamos dizer assim, doidinhas, né? Começam a ficar nessa teoria, conspiração, e ficam doidas, ficam malucas, né? Então, essa era a palavra que eu queria dar sobre Levítico 24, 22. Por que estou falando sobre isso? Porque é importante para entendermos Levítico 23. Se nós temos a mesma lei para o natural da terra quanto aqueles que são enxertados,
Então, nós temos que agir como uma lei, como um feriado. Aqui em Portugal, por exemplo, 10 de junho é feriado, é dia de Camões, né? Que nem fala, dia dos povos de língua portuguesa. Aqui é feriado. Mas se nós somos enxertados em Israel, quais são os feriados? Quais são as festas que nós vamos cumprir? As festas de Israel. E para explicar sobre as festas, eu acho que não tem ninguém melhor para explicar sobre isso. E a primeira das festas de todas, né, que é o Shabat, que é a Luana. Luana, eu queria que você falasse um pouquinho sobre as festas. Olá, Marco. Eu não sou a melhor pessoa para explicar, não, mas eu vou tentar explicar o melhor que eu puder. Deixa eu ver aqui se tem algum slide. Ah, tem sim. Pronto. Aqui na Paraxá, em Levítico 23, é a parte que fala mais sobre as festas, não é? Nós temos em outras passagens também falando sobre as festas, ou uma ou outra delas, mas aqui é onde tem a maior parte. E quando o Eterno ele começa a falar das festas, a primeira coisa que ele fala é sobre os tempos determinados, né? Eu vou até tirar aqui o slide por enquanto, eu vou botar só quando a gente for usar a passagem. Ele fala mais sobre os tempos determinados, né? Ele fala, essas são as minhas festas fixas, que vocês proclamarão reuniões sagradas, né? Então, a palavra que ele usa para festas é moed, né? São os tempos determinados. Então, é diferente, porque às vezes a gente traduz como festa, como festival, todas essas coisas, mas, na verdade, não necessariamente é só uma festa. É um tempo determinado para que o povo de Deus se reúna e possa celebrar o nome dele naquele dia, naquele momento, né? É um dia reservado para que todas as pessoas parem as suas atividades normais do dia a dia e se dediquem ao Eterno, né? Mesmo que as pessoas não são todas, mas muitas pessoas não se dedicam, né, ao Eterno ao longo da vida, ao longo dos dias, mas que pelo menos naquele dia específico você pare um momento e fale, agora, nesse dia, eu vou dedicar esse dia a aprender do Eterno, a louvar o Eterno e tudo mais, né? E a primeira dessa festa, né, é realmente o Shabat, como está escrito aqui, nessa passagem aqui, Levítico 23:3, diz assim, em 6 dias realizem os seus trabalhos, mas o 7º dia é o sábado de descanso e de reunião sagrada. Não realizem trabalho algum. Onde quer que morarem, será sábado dedicado ao Senhor. Então, nós vemos aqui que o Shabat, ele é tão importante, que ele é listado como a primeira das festas, o primeiro tempo determinado para que a gente possa adorar o Eterno, não é? Então, o Shabat, inclusive, ele é tão importante que ele fala que também é um sinal entre o Eterno e o seu povo, né? Então, se a gente falar, mas tem problema eu ir para o culto no domingo, tem problema eu ir para a igreja, de repente, numa quarta-feira? Gente, não tem problema nenhum você ir à igreja ou fazer um culto qualquer dia da semana, mas tem problema, sim, se você não dedicar o sábado para o Eterno. E não é o sábado, né? É o Shabat, que começa no dia anterior, na véspera do dia, e vai para o pôr do sol do dia seguinte. Então, inclusive, tem uma dica, inclusive, numa das festas, no final, ele explica mais claramente quando começa um Shabat, né? Quando nós vamos falar do Yom Kippur, ele diz, e ele especifica, para você ver de tamanha importância que ele precisou, inclusive, confirmar isso. Então, não é dúvida nenhuma, né? E Shabat, ele é um nome, né, que é dedicado, assim, a palavra Shabat, ela significa cessar, parar de trabalhar. É como realmente você fizesse uma greve, né? Você, olha, eu vou parar nesse dia não vou trabalhar, vou fazer uma greve, é um Shabat, ok? Então, realmente é um dia que a gente não faz nenhum trabalho secular. Claro que existem as práticas, existem várias coisas que você precisa observar nesse dia, mas o foco hoje não é em relação a isso, é em relação mesmo à explicação do que significa cada uma dessas festas. E o Shabat é a festa mais importante e acontece toda semana. Ela é um pedacinho do mundo vindouro, né? Então, se a gente quer saber um pouquinho de como vai ser o final dos tempos, como vai ser o milênio aqui, né? Quando Yeshua estiver reinando aqui na Terra,
o Shabat, ele é uma amostra grátis, né, vamos dizer assim, né, do que seria esse dia deleitoso, um dia em que todos estarão juntos e separados ali para o eterno, né? A próxima festa é a festa de Pêssar. Nós passamos por Pêssar agora há pouco tempo, e a maioria das pessoas já deve mais ou menos saber, mas quem está chegando às vezes agora, talvez não conheça um pouco sobre o Pêssar. Uma das coisas muito importantes que falam aqui em relação a... Deixa eu até tirar aqui do slide, que já até acabou. Em relação ao Pêssar, é que ele fala assim, em Levítico 23, 4, estas são as festas fixas do Senhor, as reuniões sagradas que vocês proclamarão no tempo devido, ou no tempo determinado, mais uma vez, né? É importante a gente entender, porque o Pêssar, ele tem uma data específica para ser comemorada, tá? E essa data é no dia 14 à noite, ou seja, já é considerado o dia 15, vamos dizer assim, o primeiro dia de Pães Asmos. Mas o Pêssar, ele é comemorado no dia 14 de Nissan, à noite, depois do pôr do sol. E por que isso é importante? Porque hoje em dia muitas pessoas querem mudar essa data e querem, por exemplo, comemorar no dia 13. Mas Yeshua fez uma ceia no dia 13, então vamos comemorar no dia 13. Ou outras pessoas querem fazer no domingo, que é a Páscoa cristã, todos esses dias. Mas aqui é muito específico dizendo que o Pêssar, e não só o Pêssar, mas como todas as festas, precisam ser comemoradas no dia determinado, tá? E o Pêssar é importante porque ele fala, não só Yeshua participou, nós vimos que Yeshua estava o tempo todo, como ele foi o próprio Cordeiro de Pêssar, né? Ele foi o próprio Corban Pêssar, e é por isso que ele estava com os discípulos no dia 13, não no dia 14, porque no dia 14 ele precisava estar sendo sacrificado, né, como cordeiro. Então ele precisava estar fazendo, já que ele fazia ele era o Cordeiro do Eterno, né? Então ele precisava estar fazendo literalmente o papel de cordeiro e morrendo no dia 14 de Nissan. Okay? Aí, a partir do dia 15 de Nissan, você comemora a festa dos pães ázimos, ou dos pães sem fermento, né? Ou seja, a partir do Pêssar, a partir do dia 14 à noite, você já não pode ter mais nenhum tipo de fermento dentro de casa. E o fermento, naquela época, ele representava literalmente o pão que eles não conseguiram assar, porque eles saíram às pressas. Como o Pêssar era à noitinha, eles comeram rápido e assaram as coisas rápido, porque eles precisavam fazer o quê? Eles precisavam fugir, precisavam sair, porque teve a ordem para expulsar os israelitas, né, do Egito. Então, eles saíram às pressas, foram embora correndo, não tiveram tempo a massa não teve tempo de crescer. Né? Então, por isso, nós comemos pães ázimos, mas isso tem um significado muito mais profundo do que isso, né? Porque o fermento, ele representa o ego, ele representa a maldade, ele representa o pecado, né? Então, naquele momento, o que o Eterno estava fazendo olha, eu agora, vocês, por conta da morte do cordeiro, né? Vocês estão comendo cordeiro, vocês estão sendo salvos. O primogênito de vocês não vai morrer. Eu estou fazendo aqui, neste momento, uma aliança com vocês, porque toda aliança ela é selada com sangue. Então, é por isso que Yeshua precisou morrer, porque ele precisava firmar essa aliança com o povo, né? E ali ele estava fazendo essa aliança que a gente chama de aliança renovada, né? Não é nova aliança, é uma nova, mas é a mesma aliança, só que renovada, com alguns itens renovados, ok? E ele precisava selar isso com sangue. Então, ele fez isso, e a partir dali, você precisava se purificar. E a purificação, ela sempre começa internamente, ela sempre começa com a questão da alimentação, toda essa questão de realmente purificação do corpo, né? E nós vemos isso aonde? Nós vemos isso em Atos 15. Porque em Atos 15, quando um novo convertido, quando uma pessoa das nações resolve seguir o Deus de Israel, o que ele precisa fazer? As primeiras coisas que são citadas têm relação com comida. É não comer comida sacrificada, é não comer sangue, é não comer animal sufocado. Então, você já começa a perceber que o início da purificação e da santificação daquela pessoa começa pela alimentação. E
por isso temos essa festa de Poisásimo, porque assim que nós entramos na aliança, a primeira coisa que temos que fazer é purificar o nosso corpo, que é um nível mais inferior, para que a gente consiga, com o tempo, purificar a nossa alma, a nossa Neshama, que é o nível mais superior, né, da nossa alma. Então, participando dessa festa durante 7 dias, certo? E ele fala o seguinte: no primeiro dia, façam uma reunião sagrada, não realizem trabalho algum. Durante 7 dias, apresentem ao Senhor ofertas preparadas no fogo. E no 7º dia, façam uma reunião sagrada e não realizem trabalho algum. Ou seja, você tem tanto no primeiro dia quanto no 7º dia, um dia de Shabat, um dia de reunião sagrada. Ou seja, Shabat não é somente o 7º dia da semana. Shabat não é o nome que nós damos para o sábado da nossa semana, ok? Shabat é todo esse dia que é separado para o Eterno. É um dia que a gente se reúne para adorar o Eterno, ok? Pronto. Então, a partir daí, nós temos o quê? Nós temos os primeiros, como diz na nossa Bíblia, os primeiros frutos, né? Que muitos, inclusive, confundem com as primícias de Bicurim. Mas aqui significa o quê? É quando, logo depois do Shabat, e eu vou falar um pouquinho mais sobre essa festa específica, sobre essa questão aqui específica, quando você precisa entregar o primeiro feixe, né, de cereal, é o que nós chamamos de Omer, que é uma medida, né, você precisa entregar o quê? No dia seguinte ao Shabat. E houve muita discussão no passado entre os rabinos, entre os saduceus e fariseus e caraítas, enfim. Houve muita discussão a respeito disso. Por quê? Porque aqui fala sobre um dia depois do Shabat, você deve mover esse feixe, né? Quando você faz a contagem do homem, quando ele fala que você vai contar para chegar a Shavuot, que é a próxima festa, ele fala que é desde o primeiro dia que você moveu, né, ritualmente o Omer. Okay? E quando que a gente faz isso? Em que Shabat nós fazemos isso? É no Shabat semanal ou é no Shabat de Pessa? Porque o dia 15 de Nissan também é um Shabat. Então, há essa dúvida. E muita gente no mundo todo, até hoje, tem essa discussão. Então, principalmente quando alguém vem das nações e entra para a Torá, conhece a Torá e entra para Israel, o que é a primeira coisa que faz quando chega nessa época de Shavuot? É começar a fazer a contagem de qualquer maneira. Às vezes por desconhecimento, ou às vezes porque foram ensinados assim quando eles chegaram, né? Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque nós não podemos nos dividir. Ou seja, se nós fazemos essas coisas como Israel, a primeira coisa que nós temos que ver é como é que Israel comemora. Como é que Israel faz a contagem do Omer? Né? Então, nós temos que pensar em relação a isso. E a primeira coisa que eles começaram a discutir é exatamente essa questão de quando começar essa contagem. Começamos no domingo a contar ou começamos depois do Shabat de Pessa? Né? Então, essa discussão, inclusive, você encontra no Talmud, você encontra em vários lugares, essa discussão entre eles, e é muita mesmo, é uma discussão muito comprida e com muitas referências, com muitas bases, mas, no fim das contas, todos eles entraram num acordo e decidiram seguir a forma como os fariseus faziam na época. Tá? E os fariseus faziam como? Eles contavam depois do Shabat de Pessa, porque eles entendem que é um ciclo completo. Pessa também é um Shabat, e é o primeiro Shabat que nós temos dentro de Pessa. Então, eles entenderam dessa forma, e todos eles começaram a fazer a contagem desta maneira, e a comemorar as festas desta maneira. E por que isso, gente, é importante? Por que a gente não pode comemorar do jeito que a gente acredita, ou do jeito que a gente lê, ou do que a gente acha, né? Porque muitas vezes a gente não entende o hebraico e a gente perde um pouquinho da literalidade das palavras em hebraico, né? Então, quando ele fala aqui também que nós temos que contar 7 dias, nós temos que contar 49 dias e 7 semanas, né? Então, são 7 semanas completas. Okay? E no dia seguinte seria Shavuot, seria a festa da colheita, né? Essa sim seria a festa da colheita. E você só poderia comer pão
e trigo e todas as coisas derivadas desses produtos, desses cereais, somente depois dessa festa. Claro que são os produtos daquela nova safra, né? Não são os produtos da safra anterior. Não poderia comer os produtos da nova safra enquanto não chegasse essa festa. Ok? Então, a questão é, nós não podemos estar divididos. Nós somos um povo só. Há uma só lei para o estrangeiro e para o natural da terra. Então, essa é a forma como eles interpretaram. Se eles interpretaram dessa maneira, nós temos que fazer o quê? Seguir da mesma maneira. Porque o Moed, esses tempos determinados, ele vem da palavra, né? Ele vem de uma... se você presta atenção, Moed, ele vem de Ed, que é testemunho. Né? Então, você precisa dar um testemunho. Como você vai dar um testemunho único se você está dividido? Se você foi enxertado em Israel, como você vai dar um testemunho diferente? Se a gente faz isso, nós estamos, na verdade, envergonhando o nome de Yeshua, porque nós estamos fazendo algo diferente. É como se nós realmente estivéssemos seguindo uma religião diferente, fazendo tudo diferente, nós tivéssemos um Deus diferente. Mas se o nosso Deus é um só, se o nome dele é um só, se Israel é um só, então por que nós vamos comemorar de formas diferentes em datas diferentes? E agora eu vou mostrar para vocês como isso acontece no Novo Testamento, né, na Brit Hadashah. Como que isso acontece? E Yeshua, quando ele ascendeu os céus, ele falou, não saiam de Jerusalém, fiquem todos reunidos, fiquem todos aqui. O que ele estava dizendo? Ele estava subindo na época da contagem do homem. Ele estava subindo nessa época, ele estava esperando até Shavuot, para todos esperarem aquela data. E em Shavuot, o que diz a palavra em Atos? Estava dizendo que estavam todos reunidos ali. Todos. Então, se eles estavam tendo uma reunião sagrada no dia de Shavuot, e foi quando o Espírito Santo, a Ruach HaKodesh, desceu sobre todos eles e fez com que eles interpretassem as línguas uns dos outros, naquele momento, porque você vê ali que tem pessoas de todas as nações. Porque você via uma pessoa falando num idioma e você entendia no seu próprio idioma. Né? Então, todo mundo ali recebeu o dom de interpretação de línguas. Ok? Então, se todos de todas as nações estavam reunidos no mesmo lugar, na mesma data, e depois de Yeshua, por que nós vamos nos reunir em datas diferentes na época de Shavuot? Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Então, nós temos que fazer e comemorar tudo como Israel em unidade. Né? Em unidade. Nós somos um só povo. Ok? Temos uma só lei. Então, temos que estar juntos. Pronto. A próxima festa, nós chamamos aqui a festa das trombetas, Yom Teruah, ou Rosh Hashanah. Nós temos esses 3 nomes, na verdade, acho que tem até mais nomes, que tem um outro nome também que é muito interessante, que é o dia que a gente, que a hora e o dia ninguém sabe, alguma coisa assim, eu não me lembro exatamente o nome que eles dão, mas é porque é exatamente a única festa em que nós não sabemos quando ela começa. Todas elas têm uma data determinada, um dia certo, ou é dia 14, é dia 15, ou é 50 dias depois daquele dia, enfim, todos eles têm uma data determinada, mas Rosh Hashanah não tem, porque ela começa na lua nova, então ela dependia muito da observação do céu. Claro que, hoje em dia, nós já temos meios na astronomia de saber a data certa, o horário certo que vai aparecer a lua nova, nós já temos os calendários todos certinhos, não há porquê a gente ficar preocupado em ficar olhando, porque tem alguns grupos atualmente que ficam esperando ver a lua nova. Mas olha só que loucura, imagina, está nublado e você não está naquele... Hoje em dia nós temos tantos prédios, você não está lá no meio do mato, onde você consegue ver tudo claramente. Não tem um sacerdote para ficar fazendo isso, porque tinha uma pessoa específica que ficava lá observando, e é somente quando a palavra dele... Quando ele dava a palavra de que começou, é que realmente tinha começado. Então, não faz sentido hoje em dia a gente ficar esperando, porque nós já temos, por meios tecnológicos, de saber a data exata de Rosh Hashanah. Tá? Então, e essa festa? O que nós fazemos nessa festa? É nessa festa que nós tocamos o shofar. É nessa festa que nós... na verdade, existem vários toques do shofar, que são tocados nessa festa, e tem algumas questões interessantes. Eu já ouvi pessoas falando, mas a gente comemora Yom Teruah, a festa das trombetas, a gente não comemora Rosh Hashanah, o Ano Novo.
Ué, mas por quê? E essas pessoas falam, não, porque não é o ano novo, o Eterno falou que é em 14 que é em Nissan, que é o primeiro mês. Então, se em primeiro mês é em Nissan, então nós temos que comemorar o ano novo em Nissan. E como é que a gente resolve essa questão? Nós resolvemos a questão de forma muito simples. Existem vários calendários, não é? Então, no próprio calendário hebraico, existem 4 anos novos. E o que seriam esses anos novos? São ciclos, de início a fim. Então, quando você tem o primeiro mês, você tem o início da contagem, por exemplo, das festas, porque a primeira festa começa no Pessa, né? Então, você começa a contagem das festas. Mas a questão de Rosh Hashanah, que é o 7º mês, começa a contagem dos anos. É quando a gente comemora a criação do mundo. Não do primeiro dia da criação, mas do 6º dia de criação, do dia da criação do homem, né? Então, a partir dali é que nós fazemos a contagem dos anos. É quando nós temos, vamos dizer, o nosso calendário hebraico civil, né? Que nós temos o nosso calendário atual, gregoriano, mas as pessoas que têm dúvidas, eu costumo explicar da seguinte forma. No Brasil, não é muito comum que só tem um calendário para tudo. Mas aqui em Portugal, por exemplo, nós temos 2 calendários, né? Nós temos 2 anos anos novos, o ano letivo e o ano civil. Né? Então, você começa o ano em janeiro, aqui em Portugal, e vai até dezembro, mas quando você fala de ano letivo, o ano começa em setembro. Engraçado que é mais ou menos na mesma época de Rosh Hashanah, que é o mês de setembro, outubro, né? Então, você vê que nós aqui também temos 2 calendários. Então, qual é a dificuldade de se entender que você tem um calendário que começa, que troca o ano nessa data, e você tem um outro calendário das festas numa outra data, né? E outra coisa, a questão de o ano começar no primeiro mês, isso também é uma coisa que é moderna também. Antigamente, o ano começava em março, que por acaso calha de cair na data próxima aí do Pêssar, né? E aí, no passado, eles trocaram de março para janeiro. Eles acrescentaram aí esses 2 meses anteriores. Ou seja, os calendários vão mudando ao longo dos tempos. Então, qual é o problema de você ter um calendário diferente? Então, a gente não tem que questionar em relação a isso. Agora, existem também passagens na Bíblia que fala sobre Rosh Hashanah, que é o cabeça do ano, né? Em outras passagens, por exemplo, nos profetas. Nós temos também passagens em outros pontos também que falam que no 7º mês eles estavam comemorando o Rosh Hashanah, estavam comemorando a festa. Então, não é só ali em Levítico que fala isso, né? Então, nós temos que entender que não tem problema comemorar o Ano Novo nessa data. Para vocês que estão com medo de comemorar o Ano Novo e querem comemorar somente a festa das trombetas, é tudo uma festa só. A Rosh Hashanah apenas significa que você está mudando o ano naquela data. Porque que, inclusive, é a partir dali que se comemora, que começa a se contar o ano Shemitah. Você não começa a contar o ano Shemitah a partir, por exemplo, de Nissan. Você começa a contar a partir, na verdade, de Yom Kippur, mas você começa a contar no 7º mês. Então, o ciclo de 7 anos, a contagem começa ali. Então, são coisas que nos provam que não tem problema, que, na verdade, eles contavam o ano a partir dessa data. Pronto. Dito isso, nós temos aqui uma coisa interessante. A festa das trombetas, existem teorias, e eu não vou aprofundar sobre essas teorias, porque nós estamos apenas explicando aqui sobre as festas, de que Yeshua volta nesta data, porque é o dia, primeiro, é a festa do dia que ninguém sabe, né? Ninguém sabe o dia e nem a hora. Então, é um dia que Yeshua pode voltar a qualquer momento. Então, tem pessoas que acreditam, porque falam que o toque da última trombeta. Então, as pessoas pensam que também pode ser um toque da última trombeta no dia de Rosh Hashanah. Mas nós também temos uma outra vertente que fala que Yeshua deve voltar no Yom Kippur, que é quando os livros são selados, e não quando eles são inscritos no livro da vida. Né? Porque em Rosh Hashanah nós somos inscritos no livro da vida, de acordo com a tradição judaica, nós somos inscritos no livro da vida, e os decretos que o Eterno determina para a nossa vida são inscritas nesse que são vários livros, né? São escritas nessa data, em Rosh Hashanah, e que em Yom Kippur, 10 dias depois, o que acontece? Esses livros são fechados. Nós temos aí um período de 10 dias, que é um período de arrependimento, né? São dias terríveis,
que no judaísmo se chama de dias terríveis. Se você pensar, lembra muito Apocalipse, né? Quando fala dos dias terríveis, quando fala, por exemplo, tem uma das cartas para uma das igrejas que fala que eles terão 10 dias terríveis. Então, você vê aí essa relação do antigo com o novo, né? Com a Torá, com o Tanar e com a Brit Hadashah. Você tem sempre essas referências, né, em um e outro, né? Então, tem pessoas também que acham que em Yom Kippur que Yeshua volta, que é no dia que realmente os livros são selados ali naquele dia. E por que falam isso? Mas e a trombeta? Em Yom Kippur nós também tocamos uma trombeta. Então, tem pessoas que acreditam que esta é a última trombeta a que se refere o texto, ok? Então, mais uma vez, eu não vou entrar e aprofundar nessas duas teorias, não vou falar qual é a teoria que nós acreditamos, porque não é o assunto do dia, senão vamos ficar aqui o Shabat inteiro. Mas é somente para vocês entenderem que existem essas duas teorias principais a respeito dessas duas festas. Agora, partindo, nós vamos para Yom Kippur, que é o dia da expiação ou o dia do perdão. Essa festa acontece no dia 10 de Tishrei, que é o 7º mês. É logo depois desses dias, né, que eles chamam de dias terríveis. É um dia de humilhação, é um dia que nós temos que realmente, vamos dizer assim, é a sua última chance, como eles dizem, né? É a sua última chance, porque o livro vai ser selado naquele dia e você precisa do perdão do Eterno para aquele dia, precisa que ele mude o seu decreto, porque o Eterno ele dá um decreto para a sua vida de ano em ano, não é? Se é um decreto bom ou se é um decreto ruim. Então, é nesse período em que o decreto é selado, né? E aqui fala, muito importante, que Yom Kippur é uma das festas mais importantes dentro do judaísmo também, porque é um grande Shabat, é realmente um Shabat em que você não pode fazer literalmente nada. Por isso que eu falo, quando você fala de festa, aí você pensa, bom, é festa, então em Yom Kippur nós temos que comemorar? Bom, sim, não. A questão é que são tempos determinados. Então, esse é um tempo determinado do Eterno para que você esteja com ele, né? Naquele momento, para que você esteja voltado para ele, né? E ele fala assim, inclusive, não realizem, está em Levítico 23, 28, não realizem trabalho algum nesse dia, porque é o dia da expiação, quando se faz propiciação por vocês perante o Senhor, o Deus de vocês. Quem não se humilhar nesse dia será eliminado do seu povo. Eu destruirei do meio do seu povo todo aquele que realizar algum trabalho nesse dia. E aí ele repete pela 3ª vez. Vocês não realizarão trabalho algum. Este é um decreto perpétuo para as suas gerações, onde quer que morarem. É um sábado de descanso para vocês, no qual vocês se humilharão. E aqui ele explica, desde quando? Olha quando começa o Shabat. Desde o entardecer do 9º dia do mês até o entardecer do dia seguinte, vocês guardarão esse Shabat. Então, aqui nós temos coisas importantíssimas para entender. Nós temos realmente o Shabat começa na véspera. Ela começa no entardecer do dia 9 e termina no dia 10, né? Que é o dia do Yom Kippur propriamente dito. Você tem uma outra coisa aqui, é um Shabat de descanso. Vocês não podem realizar trabalho algum. Ele repete isso várias vezes. E muito importante, assim como a primeira festa, que é o Shabat, e que você também tem relatos na Bíblia em que uma pessoa que viola o Shabat, ela pode ser apedrejada, essa era a pena para aquelas pessoas que violavam o Shabat. Nós temos essa mesma pena aqui para pessoas que violam o Yom Kippur. É um Shabat realmente importantíssimo, e é mais ainda, né? Então, ele fala que é um decreto perpétuo. Perpétuo significa para sempre, não é só até Yeshua chegar, né? Quando Yeshua veio, então parou tudo, acabou tudo. Não, é um decreto perpétuo. E, mais uma vez, há uma só lei para o natural e para o estrangeiro da terra. Então, a gente não pode separar essas coisas, porque agora eu sou estrangeiro, eu não preciso comemorar Yom Kippur. Sim, você precisa, é o dia da expiação, o dia da expiação da sua alma. Ah, mas não temos mais o templo, como é que a gente faz? Mas hoje nós não temos o sacerdote da linhagem de Arão, da linhagem levítica, mas nós temos o nosso sumo sacerdote, pela ordem de Melquisedeque, que é Yeshua,
ele não está entrando em templo feito por mãos, mas ele está entrando no templo verdadeiro, no templo celestial. Ele faz expiação por nós. Ele entrou de uma vez por todas e fez essa expiação. Então, nós fazemos isso todo ano, ok? Então, é importante, gente, no Yom Kippur, vocês realmente, mas eu trabalho, mas eu tenho isso. Procura reservar um tempo, conversa com antecedência. Aproveita que nós estamos agora na época ainda, nem chegou Shavuot ainda, que também é um Shabat, mas vamos aproveitar aqui e vamos já programar o Yom Kippur. Já procurem ver quando é o dia do Yom Kippur, que é um dia só, essa festa mesmo na diáspora, você só comemora um dia só, porque é um dia de grande jejum, é um dia que você faz jejum durante 25 horas, é um dia... enfim, que realmente não dá para você ficar em jejum durante 2 dias seguidos. Então, essa festa, esse tempo determinado é apenas um dia específico, mesmo para quem está na diáspora. Com tanta antecedência, dá para vocês tentarem combinar alguma coisa com o chefe de vocês, tirar um dia, ou de repente uma hora extra, que vocês já podem estar começando a fazer essa hora extra desde já, para poder compensar aquela hora de lá. Vamos nos programar, porque é importantíssimo, ok? Não trabalhar nesse dia. E depois de tudo isso, ou seja, nós viemos no início das festas, com o início da nossa salvação, da entrada na aliança, nós passamos por Persa, que é quando a gente começa a purificação do nosso corpo. Chegamos em Shavuot, quando nós já temos o corpo purificado e já podemos comer as coisas levedadas, né? E a partir daí você já pode comer pães e bolos e todas as outras coisas da nova safra. A partir daí, depois você vem para o Ano Novo, para a Festa das Trombetas, você está recebendo aí um decreto novo para o seu próximo ano. Você tem aí Yom Kippur, que é o dia final da sua expiação, e quando realmente a sua alma é expiada, seus pecados todos são perdoados, o que acontece? Vem a festa de Sukkot. A festa de Sukkot é a festa dos tabernáculos, a festa das cabanas. E essa festa é a festa da alegria, é a festa que nós comemoramos, que é a festa de... essa, literalmente, é um Shabat mais prolongado, né? Ela é uma festa realmente em que comemora quando nós realmente recebemos a expiação, nós recebemos a libertação, nós agora fomos realmente, literalmente, salvos, né? Vamos estar aonde? Vamos estar comemorando com Yeshua no milênio, né? O Sukkot, ele representa bastante a respeito disso. É a festa quando nós comemoramos a nossa salvação, a nossa redenção, né? Então, nesse dia nós fazemos cabanas, existem algumas questões prescritas de como se fazer as cabanas, mas o foco aqui que eu vou falar é justamente em relação a isso. Essa é uma festa que ele fala a respeito quando eles estavam no deserto, eles moravam em tendas, então ele fala, como vocês moravam em tendas quando vocês saíram do Egito, esse foi o último estágio, vocês também morarão em tendas durante 7 dias. Então, durante esses 7 dias, vocês morarão em tendas. Então, não importa onde você mora, se você mora em Israel, se mora fora, mora em tendas nessa época. É uma época muito divertida, é uma época que há um mandamento específico, uma mitzvah específica, que é de se alegrar, de ser feliz, de comemorar. Essa realmente, depois de tanta humilhação, de se humilhar e de se arrepender, você recebe as bênçãos com alegria, né? Você recebe esse dia com muita alegria. E ele fala, né, que isso é para que os seus descendentes possam saber, né, que o Eterno fez os israelitas morarem em tendas na época do deserto, né? E a festa, ela termina com o Shemini Atzeret, que é o 8º dia, que também é uma reunião sagrada. Nós precisamos nos reunir. E também tem a Simchat Torah, que é a festa, né, da alegria da Torá, em que todo mundo comemora, todo mundo dança com a Torá. Uma festa também muito animada, muito divertida. E lembrando sempre, né, que é tudo para a honra e glória do Eterno, para a honra e glória de Hashem. Então, não tem por que a gente não comemorar essas festas, só porque viemos das nações. Em primeiro lugar, porque realmente há uma lei só, né, para o estrangeiro e para o natural da terra, e da mesma forma, porque se nós comemoramos as festas do mundo,
nós comemoramos festas de aniversário, festas de casamento, festa, qualquer feriadozinho, nós comemoramos e saímos para passear e para viajar, nós descansamos e paramos de trabalhar nesses dias. Por que a gente não vai pegar as festas do Eterno, que são muito mais importantes? São as festas que ele determinou, são tempos que ele determinou para passar conosco, tempos específicos. Ele falou, olha só, eu quero nesse dia passar, eu quero passar esse dia com você. Esse é um dia especial para mim e para você. Um dia que nós teremos uma conexão mais profunda, mais próxima. Comemore esse dia comigo, né? Imagina, quando a gente tem uma festa de aniversário, se você, que é o convidado especial, você não comparece à sua festa, a pessoa fica triste, fica, poxa, eu convidei minha melhor amiga não veio no meu aniversário. Você não fica triste? Poxa, esqueceu de mim, a gente fica triste. Né? Então, imagina só o Eterno que determinou esse dia para ele passar com você, um convidado especial, um convidado de honra, e você simplesmente fala, hoje eu não quero participar dessa festa, porque essa festa é só para judeu, ou essa festa não importa, o que importa é comemorar as festas que a minha religião determinou separadamente. Então, o que ela está dizendo ali? Olha, a minha religião, o meu sistema, meus amigos, minha família, todo mundo é mais importante que você, Eterno. É esse o recado que essa pessoa está passando para o Eterno. Ela está colocando as pessoas, a família, seus desejos, suas vontades acima do Eterno. E nós sabemos que o primeiro mandamento é amar o Eterno acima de todas as coisas, né? Assim como falamos no Shema. O Eterno é um, então ele não vai dividir a sua glória com outras pessoas, né? Então, eu deixo para vocês essa mensagem. Não estou dizendo que você não pode comemorar algumas festas do mundo, né? Como o aniversário, por exemplo, que eu sei que tem pessoas que não comemoram, mas não há problema de você comemorar uma festinha ou reunir os amigos num determinado feriado. Não estou dizendo que isso é errado, mas eu estou dizendo para vocês o seguinte: por que não comemorar as festas do Eterno também? Que são mais importantes, mais elevadas, que elevam a sua alma, que te aproximam do Eterno. Por que não alegrar o coração do Eterno? Por que não alegrar o coração de Yeshua, que te amou e morreu por você? Não é? Então, essa é a mensagem que eu deixo para vocês nesse Shabat. Né? Agradeço a presença de vocês, a presença de todos, agradeço a todos vocês que estão assistindo. Muito obrigada a todos, e Shabat Shalom.